A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, eu vos saúdo com essa paz que excede todo o nosso entendimento. É com imensa alegria que mais uma vez, meus amados, nós estamos aqui retornando para nós estudarmos essas lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD do terceiro trimestre de 2021. Lições essas que têm sido uma bênção para a minha vida e quero crer para aqueles também que têm nos seguido aí, que têm assistido como uma marca aqui do nosso canal. Eu quero então, nesse momento, desejar a você um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite e uma boa madrugada, se assim pela madrugada você está vendo este vídeo. A nossa esperança é que esta lição ela seja enriquecedora, ela seja edificante para a sua vida. Nós vamos então, como sempre, meus amados, fazer aqui a menção do tema que rege todo o trimestre. Você acompanha aí na tela. O título é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Esse aí, meus amados, é o tema que envolve todo o trimestre. Dessa feita, nós vamos estudar a lição de número 10. Você acompanha aí na tela também. A lição de número 10 tem como título O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. Esse é o tema da nossa lição que vamos discorrer nesse estudo aqui. Nós temos, meus amados, como você muito bem sabe, os objetivos. Nós temos alguns objetivos para alcançarmos e eu quero destacar aqui para nós, como sempre, você acompanha aí na tela o objetivo geral. O objetivo geral diz: compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. Os objetivos específicos, meus amados, via de regra, são 3 e você acompanha aí também na tela. O primeiro deles é destacar as injustiças cometidas por Israel. Segundo é ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. Forte, né, meus amados? E o terceiro é salientar o sincretismo em Samaria. Esses são então os nossos objetivos gerais e objetivos específicos. Nós vamos agora, meus amados, destacar aqui os nossos pontos com os seus subpontos ou tópicos com os seus subtópicos, que ali divide a nossa revista, né? Então nós temos, você acompanha aí na tela, o primeiro tópico é: Samaria é cercada pelo rei da Síria. O primeiro subtópico é: Israel sob o reinado de Jeroboão II, ou Jeroboão II. O segundo subtópico é a traição do rei Oséias. O terceiro subtópico é a advertência dos profetas. O nosso segundo ponto, meus amados, da lição, você acompanha aí na tela, diz: os pecados do povo e a sua queda. O primeiro subtópico diz: o terrível pecado de idolatria. O segundo subtópico diz: outras causas do cativeiro. Nós temos aqui, meus amados, o nosso terceiro ponto. O nosso terceiro ponto, você acompanha aí na tela, tem como tema ou título: os estrangeiros ocupam Samaria. O primeiro subtópico desse tópico diz: a mistura de gente e o sincretismo. O segundo subtópico, meus amados, diz:
Jesus e os samaritanos. Então esse é a nossa divisão, os nossos pontos e subpontos, ou tópicos e subtópicos que dividem a nossa lição. Eu passo também aqui, meus amados, deixando registrado o nosso texto áureo, né? O nosso texto de ouro. Você acompanha também aí na tela, e ele está em Oséias, no capítulo 6, versículo 1, que diz, abre aspas, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. Essa então é o nosso texto áureo. Quero destacar aqui também a nossa verdade prática. A nossa verdade prática você acompanha aí, meu amado irmão, na tela também, que diz: Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, deixo aqui mais uma vez registrado que nós não temos, o intuito de fazer com que esta lição seja corrida, atropelada. Nós vamos aqui ponto por ponto, tentando tirar ao máximo de verdades e princípios e lições para as nossas vidas, e rogamos a Deus que seja de grande valia para a sua vida, seja no sentido de crescimento espiritual. E você, querido amigo, que é professor da escola dominical, que a partir do momento que nós vamos aqui discorrendo a respeito dessa lição, o Espírito Santo possa ir abrindo o seu entendimento e dando subsídio para você ali lecionar nesse domingo, e a sua classe seja edificada e alcançada pela graça e o poder do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos aqui tentar extrair algumas coisas do título da nossa lição. O título diz: O cativeiro de Israel, Reino do Norte. Eu destaquei aqui alguns pontos, e bem simples, diga-se de passagem, porque é necessário nesse momento ressaltar que o reino está dividido. Por isso que o título da lição é o cativeiro de Israel e não de Judá. É o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Algumas lições mais para frente nós vamos estudar a respeito do Reino do Sul, o cativeiro do Reino do Sul, que é o Reino de Judá. Mas aqui vale ressaltar que o reino está dividido. Nós estamos estudando o Reino do Norte. Tem o Reino do Sul e tem o Reino do Norte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, saindo daqui do título da nossa lição, eu vou aqui tentar destacar uns pontos que nós encontramos na leitura bíblica em classe. Eu percebi que nunca destaquei aqui a nossa leitura bíblica em classe, mas dessa vez eu quero destacar e deixar registrado, porque tem alguns pontos interessantes, e a leitura bíblica em classe ela está em 2 Reis, capítulo 17, do 1 ao 14, do 17 ao 20 e o versículo 29, todos eles de 2 Reis, capítulo 17. Então, no versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, e sucedeu assim por os filhos de Israel terem pecado contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Então o texto está falando que Deus ele trouxe um julgamento, uma sentença. Por quê? Porque eles passaram a temer a outros deuses, não somente agora a Deus, mas outros deuses. Coisa essa, meus amados, que Deus já tinha advertido não somente uma ou duas vezes, mas diversas vezes
para que este povo não viesse cometer tal ato abominável diante de Deus, mas eles acabaram cometendo. Por conta disso, Deus trouxe o juízo. Vamos ver aqui algumas coisas ou os motivos pelos quais Deus trouxe juízo, ou seja, o cativeiro para este povo aqui de Israel. No versículo 8, nós vemos: andaram nos estatutos das nações. No versículo 9, nós destacamos outro motivo, outro pecado do povo de Israel, que diz assim: fizeram secretamente coisas que não eram retas, edificaram altos em todas as suas cidades. No versículo 10 destaca: levantaram estátuas e imagens do bosque. No versículo 11 destaca mais um pecado deste povo, pecados estes que foram motivos do juízo de Deus sobre eles. O versículo 11 diz assim: e queimaram ali incenso em todos os altos. O versículo 12 diz: serviram os ídolos. O versículo 14 já mostra aqui uma particularidade de Deus, ou do povo, na verdade, que diz assim: porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. O que está acontecendo? Estamos falando a respeito do cativeiro de Israel, o reino do norte. Por que eles foram levados cativos? Por conta desses pecados que eu acabo de citar aqui em 2 Reis, capítulo 17, os versos que se seguem. Mesmo diante de todos esses pecados, o versículo 13, ele diz que Deus tenta ali, Deus trabalha, Deus dá oportunidades, Deus chama a atenção, Deus tenta atrair a atenção daquele povo, daquela nação. Mas o que acontece? O versículo 14 diz: porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz. O que é isso? A obstinação. É alguém que é advertido por Deus, mas na sua obstinação não quebra o seu coração, não quebranta, não quer arrepender-se. Por isso, meus amados, que veio aqui o castigo da parte de Deus, Antes de Deus punir, foi a observação que eu fiz aqui para nós. Antes de Deus punir, Ele avisa. Antes de Deus punir, Ele avisa. Antes de Deus punir, Ele dá oportunidades. Algumas lições atrás, meus amados, nós falamos sobre a misericórdia de Deus. O que seria a misericórdia de Deus? É o fato de Deus não agir de imediato, mas dá oportunidade, querendo que a nação ou a pessoa, o indivíduo, venha a se arrepender. Então, mesmo destacando os pecados desta nação, nós vemos Deus ali dando oportunidade, dando tempo, chamando atenção, mas eles endurecem os seus corações e ficam ali obstinados. Por isso, então, veio o juízo de Deus. No Velho Testamento, meus amados, nós vemos Deus ali agindo, trazendo sentenças, trazendo juízos, trazendo ali duras provas. Quem olha e não tem o discernimento do Espírito Santo de Deus vai achar o quê? Esse Deus é mau, esse Deus é cruel, esse Deus é um Deus tirano. Essa é a visão que as pessoas têm. Por exemplo, se nós pegamos como exemplo a história de Noé, que Deus matou toda aquela geração, alguém diz: que Deus mau, que Deus cruel, que Deus perverso é esse? Mas não consegue perceber, meus amados, que Noé passou mais ou menos 120 anos construindo a arca, tempo suficiente dado por Deus para ele se arrepender.
Porque Hebreus, se não me falha a memória, o escritor aos Hebreus diz que Noé foi pregador da justiça, ou seja, nesse tempo de quase 120 anos, Noé estava dizendo: olha, vem o dilúvio, vem o dilúvio, vem o juízo da parte de Deus. E aqui, conjecturando, nós podemos imaginar, as pessoas caçoavam de Noé, as pessoas zombavam de Noé, as pessoas desprezavam aquilo que Noé dizia. Tem alguma diferença com hoje, quando nós dizemos que Jesus vem, que Jesus vai voltar, que Jesus vai levar a igreja? Tem alguma diferença do tempo de Noé? Não tem. A igreja prega, a igreja anuncia, a igreja leva a mensagem do Evangelho, diz que Jesus vai voltar. Qual é a reação do povo? Endurece o coração, zomba da fé, zomba da mensagem, eles vivem na sua obstinação. Mas assim como Deus no tempo de Noé deu tempo, chamou atenção, no tempo aqui desse povo, o povo de Deus, Deus fez igualmente. Deu tempo, deu oportunidade, chamou atenção, enviou profetas após profetas, tentando chamar a atenção, e o povo continuou obstinado. Consequência: cativeiro, juízo da parte de Deus. Deus usando agora a Síria para invadir Israel e tomar aquela cidade para si. Essas são algumas verdades que nós destacamos, meus amados. Olhando aqui, meus amados, para a verdade prática, eu encontro muitas coisas também. Vamos lá, vamos aprender um pouco mais. No versículo, a verdade prática diz: Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e as suas consequências. Então a verdade prática está dizendo que Deus advertia o povo em relação à idolatria. E não somente advertia, mas também mostrava as consequências daquilo. E nós podemos ver, meus amados, que não está restrito somente à questão da idolatria, mas qualquer pecado, como aquilo que eu estava destacando ainda agora. Quando acontece o erro, Deus adverte, Deus chama a atenção, Deus avisa, Deus dá tempo. Esse é o Deus, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. E isso nós encontramos no versículo 13. Essa verdade, que a verdade prática aqui está destacando, nós encontramos no versículo 13, que diz: E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: olha como Deus fez, convertei-vos dos vossos caminhos. É Deus o que? Chamando, advertindo, trazendo a atenção do povo para que aquele povo tomasse uma direção diferente. Então essa é a verdade prática da nossa lição, que Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria. Eu poderia até dizer que Deus, ele é um Deus que se preocupa conosco, Não nos deixa estar enganados, não deixa que a gente fique no escuro, mas sempre vai ali nos revelando. Meus amados, quando eu olho aqui para a verdade prática, eu consigo identificar uma impossibilidade de Deus. Parece loucura o que eu estou dizendo agora para você. Calma, não se assuste. Não se assuste. Porque quando nós falamos sobre alguma impossibilidade de Deus, dá a entender que Deus é um Deus fraco, que Deus é um Deus frágil, que Deus é um Deus que não tem todo o poder. Mas entenda só comigo aqui. Quando nós dizemos que Deus é um Deus que nesse aspecto é um Deus de impossibilidade, qual é a impossibilidade de Deus? É que Deus, ele não faz nada sem antes avisar. É impossível Deus fazer alguma coisa sem que ele não avise antes. Por exemplo, em Amós, você pode estar conferindo depois, Amós capítulo 3, versículo 7, diz assim, que Deus não faz nada
sem antes avisar aos seus servos, os profetas. Essa é uma impossibilidade de Deus. Aparentemente parece algo negativo, mas na verdade, meus amados, é algo glorioso. Porque Deus, Ele poderia nos pegar de surpresa. Não tem aquela passagem do Novo Testamento que Jesus vem como um ladrão? Qual é uma das características do ladrão? É a surpresa. Mas a diferença entre o ladrão que vem para minar as coisas da nossa casa e o Jesus vindo como um ladrão é que Jesus já tem avisado por muito tempo, coisa que o ladrão que vem minar as coisas da nossa casa não avisa. O que dá ali a entender e elas se igualam é a questão do dia incerto. O dia de fato nós não sabemos, mas nós sabemos que ele vem. Por que nós sabemos que ele vem? Porque ele avisou. Porque Deus não faz nada sem antes avisar. Por exemplo, quando nós vamos lá para Gênesis, que nós vemos em Gênesis, Deus fazendo o jardim e colocando Adão e Eva. E disse assim, não comam da fruta desta árvore, porque no dia em que comerem, certamente morrerão. Não estavam avisados? Estavam. Porque Deus, ele é assim. Antes de fazer, ele avisa, ele orienta, ele nos deixa precavidos. Eu já citei aqui a história também de Noé, né? Deus não matou aquela geração sem antes dar oportunidade, sem antes avisar, sem antes advertir, porque ele não faz nada sem antes avisar, por meio dos seus servos, os profetas. E tantas outras coisas, meus amados, nós poderíamos destacar aqui nessa particularidade de Deus, que ele não faz nada sem antes avisar. Por quê? Porque ele é um Deus que quer salvar. No fundo, o que Deus quer é salvar. Deus não tem prazer, como diz a Escritura, na morte do ímpio, senão que esse ímpio se arrependa e encontre a salvação. É por isso que mesmo no estado de miséria, de pecado, Deus dá chance, Deus dá oportunidade, Deus dá tempo para se arrepender. Por quê? Porque Ele quer salvar. Mas se cai nesse mesmo aspecto deste povo, da obstinação, aí já não resta mais nada. Só resta agora o prejuízo. Só resta agora o castigo, o juízo de Deus. O que mais nós podemos destacar aqui, meus amados, para nós ainda, dentro dessa questão da verdade prática, né? Dentro da verdade prática. Por que Deus ele não faz nada sem antes avisar? Esperando que o povo se arrependa, né? Como Nínive. Nínive estava no pecado, totalmente desviado, virado as costas para Deus. Mas mandou quem? Jonas. Antes de destruir, mandou Jonas. E Jonas ali trouxe a mensagem dura, é verdade, mas o povo se arrependeu. É por isso que Deus ele age assim, não no imediato. Ele dá tempo para que haja o arrependimento. E outra coisa, meus amados, muito interessante que nós destacamos aqui, por que Deus ele não faz nada sem antes avisar? A pessoa pode até sofrer o juízo, castigo, mas inocente ela não estava, desavisado ela não estava, como eu escrevi aqui, não levar desculpas de que não sabia. Porque alguém poderia muito bem, talvez, chegar diante de Deus e Senhor, eu não sabia, Senhor, eu não conhecia, Senhor, não me falaram nada, Senhor, não me mostraram nada. Isso é impossível, irmãos. Por quê? Porque Deus não faz nada sem antes avisar. Por exemplo, Jó, no capítulo 9, versículo 2, diz assim, de que maneira o homem se justificará diante de Deus? Nenhuma. É impossível o homem justificar-se diante
de Deus. Não há como pegar no braço de Deus. Não há como ludibriar a Deus. Não há como dar a volta em Deus. É impossível. Por isso, meus amados, e é o destaque que eu faço, por que Deus não faz nada sem antes avisar? Para que quando chegar no dia do juízo alguém diga: opa, calma lá, eu não sabia. Sabia sim, porque Deus deu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse para vocês, meus amados, eu quero aqui sugar tudo para nós. Eu encontrei algumas coisas interessantes no objetivo geral. O objetivo geral diz assim: compreender que nossas transgressões, elas nos afastam de Deus. E isso é verdade, meus amados. Isso é verdade. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 24, nós vemos o que? Deus colocando Adão e Eva para fora do jardim. Nós vemos o que? Um afastamento. Por que Deus está colocando Adão e Eva fora do jardim? Porque eles tinham desobedecido, eles tinham pecado. Porque as nossas transgressões, elas nos separam do Senhor Jesus Cristo. Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz que as nossas transgressões causam separação entre nós e o nosso Deus. Um outro texto que corrobora com esse entendimento de que as nossas transgressões nos afastam de Deus está em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão, ou seja, afastados estão da presença de Deus. Agora, meus amados, eu trago um detalhe interessante aqui para nós. Nós precisamos fazer uma diferença. E eu percebo que muitos causam esta confusão por não saber diferenciar um termo do outro. Uma coisa, meus amados, é amor de Deus. Outra coisa é salvação. Amor de Deus é uma coisa e salvação é outra. Por exemplo, Romanos no capítulo 8, você pode estar conferindo a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 8, no versículo 38 e 39, e diz assim, que nada nos separará, a fome, nem a sede, nem os anjos, nem principado, nem potestade, poderá nos separar do que? Da salvação ou do amor? Do amor. Não é da salvação. Porque, queridos, aqui nós vamos entrar na questão de que a predestinação, quando a predestinação diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu fui salvo, estou salvo para sempre. Com base em quê? Nesse texto. Nada poderá nos separar, nem o pecado. Opa! Mas aqui não está falando de salvação, está falando do amor. Realmente, meus amados, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o amor de Deus cobre multidão de pecados, mas o pecado causa separação entre nós e o nosso Deus com relação à salvação. Eu posso pecar pouco ou muito e o amor de Deus vai continuar da mesma maneira, não se altera, O amor de Deus não muda. O nosso pecado não nos afasta do amor de Deus, mas o nosso pecado nos afasta de Deus e altera a nossa eternidade. Por exemplo, o pecado afastou Adão e Eva de Deus, mas eu acredito que Deus continuou amando Adão e Eva. Mas eles foram expulsos do jardim. Era esse detalhe que eu gostaria de deixar aqui, meus amados, para nós, Porque quando se fala em amor, se fala na imutabilidade de Deus, que o amor não muda, não se altera.
Mas quando nós falamos sobre salvação, aí vem justiça de Deus, entende? Por exemplo, se não me falha a memória, um texto em Ezequiel diz: quando o ímpio se converte, ele vivia na impiedade, se converteu, ele foi salvo. Mas alguém que vivia na justiça e agora pecou, ele perdeu a salvação. É assim que acontece. Então nós devemos estar atentos, meus amados, que as nossas transgressões nos afastam de Deus, no sentido de salvação, não no sentido de amor. Amém? Fiquemos com essas verdades e vamos dar continuidade ainda aqui a nossa lição. Tem uma parte aqui, meus amados, da nossa lição que nós encontramos apenas na revista do professor. Talvez você que adquiriu uma lição de aluno e não tem essa parte. É uma parte onde eles chamam de interagindo com o professor. E eu achei interessante e queria destacar aqui para nós também nessa noite. Por exemplo, diz assim, porque, eu vou ler todo: Deus sempre abominou o sincretismo religioso no meio do seu povo, porque nele a verdade de Deus se mistura com a mentira da idolatria. Então, Deus ele abolia a questão do sincretismo religioso. E a lição vai até destacar o que seria esse sincretismo religioso. É a mistura, dos ritos de uma religião, de uma outra religião, e vai montando aqui, juntando e colocando numa vasilha e faz aquela misturada, é o sincretismo religioso. E Deus abomina. Agora, ele abomina por quê? Porque ele faz uma mesclagem da verdade com a mentira. E é isso que engana o quê? As pessoas. Porque as pessoas não conseguem diferenciar o santo do profano e acham que tudo é santo. Eu tenho uma frase, meus amados, que diz assim: nem toda expressão de espiritualidade é da parte de Deus. Nem toda expressão de espiritualidade é da parte de Deus. Porque nós vemos aqui o sincretismo religioso, verdades misturadas com pitadas de mentira, que no final das contas vai acabar sendo mentira. Onde é que nós enxergamos isso, meus amados, na Bíblia Sagrada? No livro de Gênesis, mais uma vez cito aqui, quando Satanás, incorporado na cobra, ou na serpente, chega para Adão, ou na verdade Eva, e diz assim: é verdade que Deus disse assim, 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 assim? A Eva diz assim, 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 é verdade. Ele diz: não, não é bem assim. Olha como ele já vai dando aqui a misturada, fazendo a mistura da verdade com a mentira. E nunca deu certo, meus amados, nunca deu certo. Era esse detalhe que eu queria destacar aqui para nós, que Deus abomina o sincretismo religioso, porque ele mistura verdade com mentira. Vamos para a nossa introdução. Agora sim nós vamos para a nossa introdução. E eu espero que até agora aquilo que nós temos ressaltado tenha valido, como edificação para a sua vida. E, meu amado, tem muito mais aqui para nós até o término dessa lição. Em nome de Jesus. Vamos lá. A introdução diz: o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Esse Oséias aqui, meus amados, é o rei, não é o profeta. Tinha o profeta Oséias e o rei Oséias. Continuando, diz: nessa época a Assíria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política,
social, econômica e religiosa. Tudo por quê? Porque eles abandonaram os mandamentos de Deus. Meus amados, a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o mundo soubesse e se ele verdadeiramente se prostrasse diante de Deus, nós viveríamos o céu na terra. Porque os mandamentos de Deus são justos, são retos, são verdadeiros e é a melhor coisa. É por isso que nós vemos essa diferença, meus amados, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que não serve tem a sua vida destruída, a família destruída, seus projetos, seus sonhos, seus planos, seus sentimentos todos destruídos. Por quê? Porque tem uma vida que não é pautada nos princípios eternos de Deus contido na Sagrada Escritura. E foi isso que aconteceu com o reino de Israel. Desprezaram os mandamentos de Deus, desobedeceram a Deus e olha a consequência. Foram agora levados como escravo para o reino da Assíria. Vamos avançar, meus amados, na nossa lição aqui. O primeiro ponto da nossa lição diz: Samaria é cercada pelo rei da Assíria. O primeiro subponto diz: Israel sobre o domínio de Jeroboão II. E diz assim a nossa lição: a nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, misericórdia, injustiça social, hipocrisia religiosa e o famoso sincretismo. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Então nós vemos, como diz aqui a nossa lição, um período da história do povo de Deus que eles prosperaram. Mas não foi aquela prosperidade vinda do alto, não foi uma prosperidade de maneira justa, honesta, do agrado do Senhor, não. Foi tudo por meio da ilicitude, corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa, sincretismo religioso, né? De maneira que essa prosperidade não aproximou o povo de Deus. Eu coloquei alguns apontamentos para nós, meus amados, que diz assim: prosperidade não é evidência, não é evidência de que Deus está conosco, né? Prosperidade não é evidência de que Deus está conosco. Você lembra daquela passagem do jovem rico que chega para Jesus e diz assim: Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar a salvação? Aí Jesus você faz os mandamentos, você segue os mandamentos, siga. Aí Jesus disse assim: vai e vende tudo o que tu tem, dá aos pobres e segue-me. Aquele jovem, ouvindo aquilo, ele sai triste. Jesus se volta para os discípulos e diz assim: difícil é um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficam maravilhados, não é maravilhados de alegre, é maravilhados de estarrecidos. Eles arregalam os olhos. O quê? Por que essa cena acontece, meus amados? Porque no pensamento do judeu, todo aquele que era próspero tinha o favor de Deus, entendeu? Todo aquele que era rico, tinha dinheiro, ele tinha a presença de Deus. Deus estava aprovando ele em tudo. Por isso que Jesus choca a mente dos judeus em dizer: é difícil um rico entrar no reino de Deus. Porque na mente do judeu, todo rico já estava no céu. Mas não era bem assim. Então,
somado ao que Jesus falou, nós pontuamos aqui: prosperidade não é evidência de que Deus está conosco. Por exemplo, meus amados, Apocalipse capítulo 3, versículo 17, uma igreja diz assim: estamos ricas, estamos abastadas, temos de tudo. E o que é que Deus diz? Mal sabem vocês, são pobres, cegos e nus. Ao olhar humano, eles eram podres de rico, era uma igreja rica, mas ao olhar de Deus, que estava olhando de longe, diz: vocês são pobres, cegos e nus. Por que isso? Porque riqueza, prosperidade não é sinal de que a presença de Deus está conosco. Riqueza não é sinal de que Deus está nos aprovando. Riqueza não é sinal de que Deus está conosco. Por exemplo, meus amados, mais um apontamento que eu fiz aqui: o diabo faz prosperar. Quantas pessoas um dia já estiveram dentro da casa de Deus, servindo ao Senhor, sendo instrumento de Deus? Via de regra, pessoas que cantavam, meus amados. Você sabe, você conhece pessoas, são até famosos no mundo inteiro, mas cresceram ali dentro da igreja, tendo o dom de Deus, talento dado por Deus, e foram lançados a proposta para eles em termos de dinheiro. Pergunto: eles não têm dinheiro? Tem. Então o diabo pode dar dinheiro para as pessoas, meus amados. Por exemplo, aquela passagem na tentação de Jesus, ele diz assim: está vendo esses reinos aqui? Todos eles eu te darei, se prostrado me adorares. A pergunta que eu faço: ele daria se Jesus tivesse se prostrado? A maioria pode responder: não, não daria, porque o diabo é mentiroso, ele não tem esse poder. Não, mas escute, a Bíblia diz que a terra jaz no maligno. A Bíblia chama Satanás de o príncipe deste mundo. Então, ele tem o poder, ele tem essa capacidade de dar dinheiro para as pessoas, dar riqueza para as pessoas. E isso corrobora mais uma vez em dizer que prosperidade ou riqueza não é evidência de que Deus está conosco. Agora, está vindo aí na ficha, na sua mente, está caindo a ficha: teologia da prosperidade, campanhas para a prosperidade, congresso para o sucesso. Será que vem de Deus, meus amados? Onde é que nós encontramos na Bíblia, queridos, alguma passagem, Deus instigando as pessoas a buscarem isso? Pelo contrário, ele disse que o vosso tesouro não esteja aqui, mas esteja no céu. Mas muita gente engana e muitos outros são enganados porque falta o conhecimento. A Bíblia diz que o povo dele, de Deus, erra por falta do conhecimento. Porque se nós temos esse conhecimento da Escritura, meus amados, nós não caímos num erro desse. Como algumas aulas atrás eu disse: eu conheço a voz do meu Pai, eu conheço a voz de Deus. Quando ele diz, eu reconheço. O que a Bíblia diz? Que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Quando vem com essa história de teologia da prosperidade, campanha, congresso, estou fora, não consigo ouvir a voz do meu Pai, do meu Deus, do meu pastor. Eu não consigo, e eu saio, não chego nem perto. Agora, meus amados, você lembra que nós fizemos uma diferença entre salvação e amor de Deus? Salvação é uma coisa, amor de Deus é outra. Salvação está ligada à justiça de Deus, opera a justiça de Deus. O amor ali está na graça de Deus. O amor fala de graça de Deus. Tem um outro termo que nós precisamos fazer essa diferenciação.
Porque quando não é feito, causa o quê? Causa a grande confusão, prosperidade e riqueza. Você consegue, você que está aí me vendo, meu amigo, você consegue fazer a diferença entre prosperidade e riqueza? Você acha que é a mesma coisa? Que prosperidade é a mesma coisa que riqueza ou vice-versa? Pois se você acha, querido, você está redondamente enganado. E há uma diferença. O diabo, quando ele oferece às pessoas, ele não oferece prosperidade, ele oferece riqueza. Porque riqueza é ter dinheiro, isso é riqueza. Mas nem todo rico é próspero. Lembra que no Sermão da Montanha, Jesus diz assim: bem-aventurados pobres de dinheiro? Não, de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, riqueza e prosperidade há uma grande diferença. E aqui é que está a grande confusão. Então tem muitas pessoas ricas, tem fazendas, tem imóveis, tem empresas, tem carros, fazendas, tem casas nas praias, tem tudo, mas não são prósperos. Eu tenho uma frase que explica mais ou menos isso, que é prosperidade. Riqueza nós sabemos, acúmulo de bens. E acúmulo de bens não é prosperidade. O que é prosperidade na minha concepção? É você saber viver com aquilo que você tem. Não sei se foi Jesus ou o apóstolo Paulo, mas eu creio que foi Jesus, ele dizendo assim, que nós devíamos nos contentar. Se estamos comendo, se estamos bebendo, nisso contente-se. Ele não está nos proibindo a correr atrás de mais. Não, ele não está proibindo. Ele está apenas dizendo, mas também não fique decepcionado pelo fato de você não ter. Está comendo, está bebendo? Alegre-se. Isso é prosperidade. O que é prosperidade? É saber viver com aquilo que eu tenho. Então tem muitas pessoas que têm muito, são ricas, mas não são prósperas. Vivem com medo, vivem desesperadas, vivem sozinhas. Imagine o Neymar, podre de rico, é ou não é? Mas ele não consegue encontrar uma pessoa que realmente o ame. Porque na mente dele, toda aquela pessoa que se aproxima dele, ele vai pensar logo o quê? Essa aí já está querendo meu dinheiro. Essa aí já está querendo alguma coisa de mim. Então ele vai viver assim sempre, na solidão, com uma, com outra manhã, depois da manhã outra, e nunca vai ser suprido, sempre um vazio. Isso é prosperidade? Uma vida dessa é prosperidade? Não. Uma vida vazia. Pessoas cheias, podres de dinheiro, depressivas, aflitas, desesperadas, ansiedade, não conseguem ir a determinados lugares, com medo do assalto, muros altos, cercas. Isso é prosperidade? Isso é riqueza. Então, meu amado irmão, talvez você esteja me vendo nos dois aspectos. Você pode estar me vendo e ser podre de rico, ter muito dinheiro, mas não tem prosperidade. Sabe qual é a sua riqueza? É ter o Espírito Santo de Deus. Quando Davi peca com Batseba, sabe o que acontece? Ele se arrepende e diz: Senhor, tira o meu reino, tira a minha glória, tira tudo, só não tira de mim, Senhor, aquilo que eu mais tenho como precioso, que é a presença do Teu Espírito. Então, querido, atraia a presença do Espírito Santo de Deus para a tua vida, e Ele sim é a tua riqueza e vai te preencher. Não é o acúmulo de riqueza que vai te preencher, não. É o Espírito Santo. E você, amigo, amado irmão que está me escutando, que nem tem tanto dinheiro, alegre sua alma.
Você tem o Espírito Santo. Você tem a coisa mais preciosa, não somente da terra, mas do mundo inteiro. É o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançar, meus amados. Eu disse que essa lição ela seria extraordinária. Estamos apenas começando. Vamos lá. O segundo subtópico do primeiro tópico diz: a traição do rei Oséias. O rei da Assíria, Salmaneser, o traíra ao buscar apoio do Egito e interrompeu o pagamento dos tributos ao seu reino. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chance de negociação. Só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Então, o rei de Israel se une com o do Egito. E nessa união, eles negligenciam o pagamento do tributo ao rei da Assíria. O rei da Assíria fica furioso e decide agora destruir essas nações, dentre elas o de Israel. Sitiou ali por 3 anos. Depois de 3 anos, eles deportam o povo de Israel para dentro da Assíria. Essa parte eu quero apenas contextualizar e nós vamos avançar dizendo o terceiro subponto, que diz: a advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sobre o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os mais pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que o profeta Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos esses brutais pecados na nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelo à misericórdia e o amor de Deus. Nós vamos dividir esse ponto porque ele é bem grande. Então nós temos aqui, meus amados, que naquele aperto de 3 anos, olha como é o ser humano, meus amados. Naquele aperto de 3 anos, quando os assírios cercavam o povo, os ricos se aproveitaram para tirar do pobre, de maneira que o rico ficava mais rico e o pobre mais pobre. E isso chegava aos olhos de Deus ou ao conhecimento de Deus. E Deus levantava os seus profetas para advertir contra essa crueldade e perversidade de homens gananciosos, cruéis, insensíveis à dor do próximo. Porque mesmo em situação de aperto, eles não se importaram com aqueles que estavam convalescentes, mas pensavam só em si. Lá em Amós, se não me falha a memória, meus amados, o texto diz que os ricos cheiravam até o pó da terrinha que ficava na cabeça do pobre. Isso significando que eles queriam tudo possível dos pobres para juntar para si. O apontamento que eu faço, meus amados, é: mesmo o povo no aperto, pessoas se benfaziam. Mesmo no aperto, pessoas se benfaziam. Algo parecido com hoje. Você consegue ali imaginar alguma coisa com os dias atuais? Nós vemos os governos corruptos. Quando nós estamos passando por esse período, que você sabe o que eu estou dizendo, alguns governantes se aproveitando do dinheiro público,
onde deveriam estar investindo na saúde, na recuperação dos pobres, dos doentes, eles subtraem. Eles podem até escapar do olhar ou justiça humana, mas de Deus não escapa. Assim como Israel não escapou. Mas esta é uma verdade, uma realidade humana. Os homens maus e cruéis. Vamos avançar, meus amados, um pouco mais, dizendo aqui a nossa lição. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo religioso, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Preste atenção, adorava ao ídolo e oferecia culto a Deus. A verdade, a mentira, com pitadas de verdade ou verdade com pitada de mentira. O sincretismo religioso. Ou rituais de religiões diferentes. Continuando a leitura, diz assim: foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Deus não se deixa escarnecer e nem tolera um coração dividido com outros deuses ou objeto de adoração. A Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. Continuando diz: os falsos deuses influenciam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O conceito de sincretismo religioso foi aquilo que eu falei, meus amados, aqui no Interagindo com o Professor. Partes de crenças e de ritos de religiões distintas são combinadas em uma só prática. Então nós vemos dentro da comunidade evangélica o que? Rosa ungida, sal ungido, portais, nós vemos passe, nós vemos encanto, nós vemos técnicas de hipnose. Tudo isso nós vemos dentro de comunidades evangélicas. Nós vemos pessoas vestidas todas de branco, como em outras religiões. E essa bagunça que nós estamos vendo aí, o sincretismo religioso entrando de maneira devastadora nos ciclos evangélicos. Nós vemos a fogueira santa. Irmão, de onde que sai isso, irmãos? De onde é que sai isso? Da Bíblia que não é. E eu tenho uma frase que diz que onde falta a Bíblia, sobra de tudo. E é o que nós estamos vendo. O povo não quer ouvir Bíblia. O povo quer sentir arrepios. O povo quer previsão do futuro. O povo quer visão, quer revelação. Mas a revelação das revelações eles não querem, que está aqui, contida na palavra de Deus. Onde sobra Bíblia, onde falta Bíblia, sobra de tudo. E é o que nós estamos vendo nesses dias. Vamos avançar, meus amados, aqui na nossa lição para o nosso segundo ponto, que diz: os pecados do povo e a sua queda. O primeiro subponto diz: o terrível pecado de idolatria. O terrível pecado de idolatria, que diz: desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria do que o sul. Provavelmente esta foi a razão de Israel ter sido levada para o cativeiro algumas dezenas de anos depois. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o seu povo. Meu Deus, dá vontade de glorificar o nome do Senhor nesse momento. Porque só Deus
para ter uma paciência dessa. Só Deus para suportar tudo isso, de maneira que Ele está disposto a lançar tudo no mar do esquecimento. Continuando, meus amados, foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer. Isso está em Oséias capítulo 1, versículo 3. E teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina para com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Nessa metáfora, a prostituta, ou seja, Israel, deixa o seu marido, que no caso é Deus, para se deitar com seus amantes, que eram os egípcios e os assírios, e ainda pagavam para estar com eles. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral, sempre que o povo se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. Então Deus ele faz aqui uma coisa estranha para nossa mente. Pede com que o profeta se case com uma prostituta, de maneira que essa mulher, tempos em tempo, abandonava o seu esposo e ia para os prostíbulos novamente. E Deus tentando mostrar não somente para o profeta, também para o povo, o que estava acontecendo quando o povo ia para os outros deuses, que no caso agora aqui também são os egípcios e os assírios. É Deus ali tentando trazer uma lição por meio deste exemplo aqui de Oséias. Vamos continuar, meus amados. O segundo subtópico diz: outras causas do cativeiro. Porque nós já lemos aqui lá no início, lembra? Que nós lemos em 2 Reis capítulo 17, dos versos que se seguem, alguns motivos pelos quais aquele povo ele foi levado cativo. Nós vamos ver outras coisas aqui, outras causas do cativeiro. Diz assim a lição: os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelo profeta. Então nós vemos exploração e nós vemos indiferença para com o pobre. Eles exploravam mesmo, compravam com valor muito baixo algo que era precioso, e o pobrezinho vendia porque ele estava necessitado, ele estava precisando, e Deus ficou bravo com aquilo. Continuando, percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável. Abre aspas, ele diz: ouve esta palavra, vós, vacas de Baçã. No caso agora se referindo às mulheres que tinham dinheiro, as mulheres avantajadas, que tinham posses, que deitavam nas suas camas de marfim, dizendo ali Amós. Lógico, como não, se elas estavam comprando aquilo que valeria muito por tão pouco, explorando os pobres. Ele dá essa dura advertência, chamando elas de vacas de Baçã. Ele diz: ouve esta palavra, vós vacas de Baçã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isso, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruir os miseráveis da terra. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio entre os governadores para extorquir o povo. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. O apontamento que eu faço aqui, meus amados, porque nós vimos o pecado da nação, o apontamento que eu faço é que Deus ele não pune sem causa. Deus ele é justo, e na sua justiça ele absolve o inocente, mas ele também condena
o culpado. E aquela nação era culpada, aquela nação era pecaminosa. E Deus trouxe juízo, julgou, condenou. Deus não pune sem causa. Talvez você esteja aí, meu amado amigo, irmão, passando por uma situação difícil na sua vida. Interessante, nós poderíamos ressaltar muitas coisas, mas o tempo está avançando. Mas muitas coisas que passamos são consequência das nossas escolhas. Outras são permissão de Deus para quê? Para que algo seja trabalhado em nós. Então, nessa questão de consequência dos atos que nós, ou das escolhas que nós fizemos, entra aqui a justiça de Deus. Deus, sendo justo, Ele faz com que agora você colha o que plantou. Mas nada impede de Ele te dar força para que você atravesse esse momento, que você ultrapasse e viva novos ares, e a partir disso ter diligência na escolha, sabedoria, ter cautela no momento de escolher, no momento de decidir, porque a Bíblia nos ensina a respeito da lei da semeadura. Nós colhemos o que plantamos. Vamos avançar, meus amados, um pouco mais. O terceiro ponto diz: os estrangeiros ocupam Samaria. O primeiro subponto diz assim: a mistura de gente e o sincretismo religioso. Aqui começa a parte do sincretismo. Nós vamos entender isso na leitura. Diz assim: após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios espoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era o quê? Misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que lemos nos evangelhos de João, que diz, abre aspas, os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, o que acontece aqui, contextualizando, né? Os assírios vieram a Israel, tiraram o povo e levaram para a Síria. Só que eles não tiraram todos, ficou ali alguns bem pobrezinhos mesmos. E uma da estratégias do adversário, que no caso eram os assírios, é trazer outras nações para aqui dentro de Israel, e assim foi feito. E houve então essa mistura de nações, de culturas, de religiosidade. Daí é que surge o sincretismo religioso. Essa mistura de cultura, essa mistura de ideologias, essa mistura de ideias. E eu fiz aqui alguns apontamentos para nós, meus amados, que diz assim: o inimigo age assim, tenta destruir de dentro para fora. É de dentro para fora que o inimigo ele tenta destruir. Interessante que no Novo Testamento o apóstolo Paulo, Pedro também, se não me falha a memória, diz que surgiriam pessoas de dentro do povo de Deus que serviriam ali como pedra de tropeço, iriam tentar atingir os demais, derrubar os demais, porque o inimigo ele faz assim, meus amados. Lembra da parábola do joio e do trigo? O joio está dentro. São pessoas que dizem que são cristãs, são pessoas que dizem ser homens e mulheres de Deus. Aí
Você acompanhou por esses dias alguém dizendo, e eu me restringo em dizer o nome, né? Por ética, talvez possa até ser censurado por isso, mas alguém disse que a Bíblia ela precisa ser atualizada. Imagina um negócio desse, irmãos. E se diz o que é pastor, líder, conhecedor da Escritura. É o inimigo trabalhando de dentro para fora, irmãos. Você lembra que no passado o adversário ele matava os cristãos? Era assim que ele fazia. Mas o que acontecia? Ele matava 5 cristãos, nascia 15, 30, 50. Ele mudou a estratégia. Qual é a estratégia agora? É desviar as pessoas dentro das igrejas. Então muitos dentro da igreja estão desviados, estão afastados de Deus e servem agora para minar a fé ou tentar minar a fé dos servos genuínos do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar atentos, meus amados. Essa é a estratégia do adversário, tentar destruir de dentro para fora. Vamos para o segundo subponto, que diz Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Olha a diferença, né? Meu Deus, Tu és grande, Senhor, Tu és único, Pai. Tem uma passagem que Jesus ele vai andando com seus discípulos e parece que os samaritanos não querem receber Jesus, e ele diz assim: Senhor, manda com que a gente peça a Deus, ele mande fogo para destruir todos eles. Aí Jesus: calma, não funciona bem assim. Então vamos continuar aqui a leitura, meus amados. Ele, Jesus, deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte de água que sacia a sede humana de forma definitiva. E em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar da adoração, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual. O coração do homem. Eu coloquei aqui alguns apontamentos, meus amados, que Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Talvez você esteja ou tenha ouvido falar ou assistido dessa pessoa que eu também me restringo a dizer o nome, que no seu programa tem um quadro chamado CPF Cancelado, que ele comemora a morte de um delinquente, de alguém que está fora da lei, talvez tentando se justificar que antes esta pessoa do que um pai de família. Eu entendo perfeitamente. Só que, meu amado, nós temos o quê? A mente de Cristo. Mente também significa sentimento, coração. E aquele apresentador, ele dança, ele festeja, ele faz gracejo com uma pessoa. Eu sei, meliante, estava fazendo coisa errada, mas ele se alegra de alguém que foi morto e ainda diz que agora está nos braços de Satanás. Será que essa é a reação de Deus, meus amados? Será que Deus se alegra ao ver uma cena dessa? E eu já citei um texto lá atrás da Bíblia que diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio, porque esse Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele ama aquele que não faz maldade, mas Ele também ama aquele perverso, cruel. Ele ama o drogado, Ele ama o bêbado. Você que está vendo esse vídeo, você pode estar na condição de um drogado, de um prostituto, de uma prostituta. Deus continua te amando e esperando
que você abra a porta do seu coração para Ele entrar e fazer morada. Ele ama a todos indistintamente, meus amados, indistintamente, porque Deus é o Deus que não faz acepção de pessoas. Deus não tinha o seu povo como exclusivo. Nós vemos sim Deus escolhendo Israel. Alguém pode dizer, não, Deus ele escolheu exclusivamente Israel. Eu sei que escolheu exclusivamente, mas não totalmente. Ele escolheu o seu povo o quê? Para manifestar o poder dele, por intermédio do seu povo, às outras nações. Ele não escolheu Israel e abriu mão das demais nações, não. Até então, quando a gente vai para o Novo ou Velho Testamento, nós vemos o que? Raabe. Raabe foi salva, alcançou a salvação, e eram de outras nações, e ela disse assim, eu ouvi falar de que o Deus de vocês é um Deus que dá vitória para vocês. Aquilo que Deus quis fazer por meio do seu povo, Ele fez, e nós vemos muito claramente na vida de Raabe. Deus manifestando o seu poder por intermédio de Israel para as demais nações, porque Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Nós vemos também, queridos, com relação à igreja. A igreja é o Israel de Deus, no sentido de que por meio da igreja o poder do Senhor será manifesto às nações. E você, meu amado, que me escuta, você é o Israel de Deus, você foi escolhido para manifestar o poder de Deus às outras pessoas. Seja instrumento de Deus para as outras pessoas, seja vaso, seja agentes de milagre para outras pessoas. Que nós não venhamos nos sentir exclusivos, não, mas venhamos nos sentir escolhidos por Deus para Deus manifestar o seu poder. Concluindo aqui, meus amados, que diz assim, na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natureza espiritual de um samaritano. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho. Abre aspas, diz, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão, fecha aspas. O mestre quebrou paradigmas da religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Meus amados, poderíamos estar agora falando sobre um homossexual, no sentido de homem com homem ou mulher com mulher, alguém que gosta de mulher, alguém que gosta, uma mulher que gosta de mulher, um homem que gosta de homem, e desprezá-los, coisa que Deus não faria. Porque como nós dizemos no jargão evangélico, Deus, Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Porque na falta de entendimento nós vamos desprezar essas pessoas. E isso não se parece em nada com Deus, um Deus que não faz acepção de pessoas. Está aí Deus quebrando paradigmas. Porque, meus amados, nós somos luz. Como a luz vai brilhar na luz? A luz brilha na escuridão. É nelas, é no meio delas que nós vamos fazer a diferença, mostrar a luz, mostrar Cristo para elas, de maneira que elas sejam tratadas, sejam transformadas, essas pessoas, pelo poder de Deus. Tem uma frase aqui, meus amados, na nossa lição, que é a síntese do tópico 3, que diz: a mistura entre os povos, suas culturas e religiões podem enfraquecer a fé e a doutrina. A mistura entre os povos, suas culturas e religiões podem enfraquecer a fé e a doutrina. Então alguém está numa cultura e vai para outra,
Na primeira cultura onde ela morava não podia, ela foi para uma outra cultura e agora pode ir lá, ela se mistura. Não, pecado é pecado. O pecado é em qualquer lugar. Não é porque lá a cultura agora prova que lá eu vou. Imagine se fôssemos por essa lógica, estaríamos perdidos. Eu coloquei aqui que um exemplo, quando o povo de Deus era regido pelos juízes, o que eles fazem? Eles olham para as nações ao redor e eles percebem que as nações eles têm reis. E chegam até Moisés e dizem, Moisés não, Samuel, Josué, Samuel, nós queremos um rei. Samuel se perturba. Samuel vai até Deus e diz, não te preocupa, Samuel, eles não te rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim. Então o que acontece, meus amados? Nós vemos aqui o povo olhando para outras nações e sendo influenciado por essas nações, desejando que essas nações tinham, desfrutavam. E qual foi a consequência disso? Abriram mão de Deus, de ter Deus como seu rei. Fiquemos atentos, meus amados. Por quê? Porque nós somos cidadãos dos céus. A Bíblia diz, não entrem na forma do mundo, não vos conformeis com este mundo, sejam diferentes. A Bíblia diz que nós somos sal. Se o sal tornar-se insípido, ou seja, parecido com o mundo, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Nós somos cidadãos dos céus, a mente de Cristo, nova mentalidade, transformados, gerando isso glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nós vamos agora aqui para a nossa conclusão, que diz assim: não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava-se em seus pecados. A maneira drástica, porém, misericordiosa e amorosa de Deus retornou o seu povo ao aconchego do seu amor. Foi infelizmente conduzi-lo ao cativeiro e à disposição. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Deus tentou de tudo. Eu tenho até uma frase que diz que Deus pode até trazer o juízo, mas Ele fez de tudo para fazer com que aquele juízo não viesse. Então, vivamos, meus amados, sobriamente, sabiamente, cheios do temor de Deus, e vivamos em obediência à palavra do Senhor, porque fazendo assim nos restará o quê? Frutos doces, que glorificam o nome do Senhor e que faz com que nós tenhamos vida plena, vida melhor neste mundo caído. Louvado seja o nome do Senhor. Esta foi, meus amados, a nossa lição de hoje. Lição de número 10, não é isso? Lição de número 10 da nossa revista da Escola Dominical. Espero em Deus que tenha sido de grande valia para a sua vida e edificação, né? E se você, querido amigo, tem sido abençoado, nos ajude, dê o seu like, comente, né? Compartilhe, contribua conosco com este canal, né? Para que nós venhamos ter mais força para continuar e assim também este vídeo possa alcançar outros e outros também sejam edificados. Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe.
Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém.